Meio do ano, nada mais justo do que eu te ajudar a sair do piloto automático na sua carreira. Você cuida de todo mundo, né? A gente, psicóloga, assim, fica muito voltada para o cuidado, para a necessidade do outro e pensando sobre o outro. E a gente vai para o piloto automático na nossa própria vida. Falando aqui de vida pessoal e de vida profissional também, aqui eu vou te ajudar hoje a como gerenciar, te conduzir melhor na tua carreira. Porque tá na hora, fia. Assim, vai acabar 2026 num piscar de dedos ou de olhos aqui. Meus amigos, terminou. E daí a gente vai olhar para trás pensando em tudo que não foi feito que a gente gostaria de fazer. Então esses rituais de meio de ano, final de ano, eu adoro aproveitar eles para que a gente de fato possa se reconectar com aquilo que importa pra gente. Nesse vídeo eu vou te ajudar. Aqui não é sobre se cobrar mais, não vou te meter uma pressão danada, mas vou de forma prática te conduzir no seu olhar, assim, quais cantos da sua carreira você precisa olhar para que você pegue as rédeas do que só você pode e precisa pegar. Mas quem sou eu na fila do pão? Eu sou a Bruna, lá do @Psico Fora da Caixa. Você me encontra em absolutamente todas as redes sociais, falando para psicólogas e estudantes de psicologia sobre como se posicionar mais e melhor na rede social, para que essa rede social funcione como um cartão de visitas pra gente, tá? De um jeito muito ético, de um jeito muito autêntico, estratégico e se divertindo ao longo do caminho. Bora que eu tenho várias coisas importantes para te contar nesse vídeo. Primeira coisa que eu quero te falar: o fato de você ter se perdido um pouco ao longo do caminho não significa falta de comprometimento, de responsabilidade. Não, é só que a clínica pede a nossa atenção, demanda da gente. E daí a gente tá lá, a gente estuda, a gente faz as nossas supervisões de caso, a gente se dedica a estudar o caso, a ler livros, a ler artigos, a ver os 50 milhões de cursos que a gente compra para ver, para aperfeiçoar a nossa prática clínica. E daí o tempo vai passando e a gente vai se perdendo, obviamente, no meio disso, mas não é que você não é comprometida, é só que você foi engolida pela sua rotina, tá tudo certo. O que eu acho muito perigoso nisso é quando a gente se torna uma profissional reativa. O que isso quer dizer? A gente faz coisas, a gente decide coisas, a gente escolhe caminhos conforme as coisas vão acontecendo. E muitas vezes, quando a gente faz isso de ser mais reativa ao mercado como um todo, ou às oscilações da nossa clínica, a gente se frustra. Por quê? Porque sendo reativa, sei lá, saiu um paciente, eu preciso, né, preencher aquela vaga. Ou muitas pessoas estão, agora, Copa do Mundo, etc., feriadão, né, muitas pessoas desmarcam terapia, ou pulam semanas ali de sessões, e daí você fica com o orçamento comprometido, mais baixo, e daí você precisa fazer alguma coisa sobre isso. Sabe quando a gente não consegue prever algumas coisas, a gente não se organizou para aquelas coisas e daí, na medida que aquilo acontece, a gente precisa se virar nos 30? Acontece isso, tá? Assim, às vezes vai ser assim, mas se num geral as coisas estão sendo assim, você vai se frustrar. Por quê? Porque o plantio, né, na nossa carreira, na prática ali, né, que a gente tem, ele é um plantio que precisa ser feito para ser colhido lá na frente. A gente vai ter os frutos daquilo lá na frente. Então, ser reativa, buscando ter alguma coisa, né, com a nossa reatividade, é frustrante, porque a gente não vai colher agora. Agora a gente vai plantar para colher lá na frente. E essa visão de médio e longo prazo precisa estar embutida na nossa carreira. Só que nós psicólogas, a gente não aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu a olhar para as coisas muito de perto, assim, sabe? Muito próximas. E daí a gente vai sendo, como eu falei, reativa. Tá, Bruna? Então o que eu preciso? Cara, nem necessariamente você precisa trabalhar mais, tá? Não é sobre isso que eu vou falar aqui. Mas você precisa olhar mais para as decisões que você tá tomando até então e ter essa visão, como eu falei, mais macro da coisa, assim, olhar um pouco mais para frente. O que eu quero dizer com parar um pouco mais e entender as decisões? É até, gente, vou pegar minha agenda aqui para vocês, é até olhar para a agenda. Aqui tá a minha agenda, vou deixar ela fechadinha, né? Porque tem as coisas escritas aqui de psicólogo. Você pega a sua agenda e você olha os horários que você está trabalhando. Eu tenho feito isso esse ano, ainda não parei de fazer isso, porque eu ainda estou insatisfeita com algumas coisas, mas só o fato de eu estar me conectando com a minha insatisfação já fala que eu saí do piloto automático. É isso que eu quero que você faça aí desse lado. Pega, olha para sua agenda, que horários que você está trabalhando, que tipo de paciente que você está atendendo a cada turno aí do dia, quantos pacientes você está atendendo? Será que está demais? Será que você não precisaria diluir um pouco mais esses pacientes? Será que está dando conta de fazer o que você precisa fazer com esse número de pacientes? Ou será que está de menos?
né? Tá faltando aí, você precisa preencher mais essa agenda para que você tenha satisfação financeira também, que você pague as suas contas, que você consiga investir nas suas supervisões. Uma das coisas mais tristes que eu vejo, gente, eu vejo isso, né, porque eu tenho os meus grupos de supervisão individual, é quando as psicólogas, elas não conseguem seguir fazendo supervisão porque não tem dinheiro. E eu entendo isso, tá? Não é uma crítica, assim, né? Eu entendo isso, mas eu digo que é triste porque a realidade delas é essa. Só que fazer supervisão é uma das coisas essenciais e básicas que a gente tem que fazer na nossa carreira. E para algumas psicólogas, nem o básico pode ser feito. Por quê? Porque tem algo anterior a isso. Elas precisam pagar a conta de luz. Elas precisam comer, sabe? Daí o básico do básico do básico do básico do básico. E a supervisão dá para abrir mão. Eu acho muito louco, assim, né? Muito doido, meu Deus, tem que escolher desse jeito o que tá acontecendo na carreira dessa pessoa, assim, o que ela tá precisando, né? Quantos pacientes estão faltando? Essa é a pergunta que eu te faço também. Quando a minha carreira, né, porque eu venho de um lugar assim, sem dinheiro, sem condição, isso aí já falei em outros vídeos pra vocês. E quando a minha carreira esteve lá no começo, né, que as coisas estavam ruins, estavam difíceis, muitas vezes eu sentava e pensava, ok, quantos pacientes que eu preciso? Sabe se localizar mesmo dentro do problema, assim? Qual o buraco que eu tenho aqui? Quantos pacientes que eu preciso? A qual valor? Que valor é esse? Tá muito longe do valor que eu cobro agora? Tá muito perto? Tá mais perto do que eu imagino? Qual é o valor que eu preciso cobrar também para que isso supra as minhas necessidades básicas, né, enquanto pessoa ali, para minha vida pessoal, e as necessidades da profissão, que existem aí necessidades, como eu falei, é fazer supervisão de caso, comprar livros, é seguir estudando, seguir sim, fazendo formações, fazendo especializações, a gente não para de estudar, né? Fazendo um grupo de estudos, clube do livro, não sei. Mas é seguir estudando, pagando a plataforma, né, de gestão. Eu tenho, se vocês quiserem cupom, tem, tá? É a Sintropia, que eu sou parceira deles. E o meu cupom é Psico Fora da Caixa, para ganhar R$100 de desconto, mais 14 dias de teste, se eu não me engano, gratuito. Também a Sintropia facilita um monte minha vida, para formulações de caso, para fazer ali a cada sessão, né, o prontuário, meu Deus, facilita um horror. Então, ter a minha plataforma de gestão tem coisas na nossa carreira que a gente precisa ter, que não são meros acessórios, são coisas que vão facilitar também a gestão da nossa clínica, né? Então, assim, o que você precisa para isso? E eu atualizei o valor dos meus pacientes? Outra pergunta que eu te faço. Você atualizou? Quando foi a última vez que você fez reajuste? Como que o seu contrato prevê o reajuste no valor da sessão? Seu paciente sabe que é anual? Você está fazendo anual? Você está honrando isso? Seu paciente não sabe, você daí também não sabe comunicar, não sabe como fazer, não sabe quanto mexer ali no preço. Isso tudo é ter esse olhar amplo, assim, né, mais macro, de gerenciamento mesmo da sua carreira. Clínica por amor, né, psicologia por amor. Tá bom, tenha amor, é com amor, né? Mas assim, tem coisas que são mais burocráticas, que não tem nada de amor nisso, mas é porque você precisa se organizar. Este meio do ano é um bom momento para você fazer isso. É um bom momento para você olhar para sua agenda, para o seu jeito, para os seus processos da sua clínica. Como que você está emitindo aí as notas fiscais, os recibos, o jeito que você faz para os seus pacientes, que momento do mês você faz isso, como é que funciona esse processo? Você tem tirado um tempo para isso ou fica tudo bagunçado, é quando dá, nem eles sabem quando vão receber a cobrança, nem você sabe quando cobrar, eles pagam quando eles quiserem. Como que é isso? Como que você tem se feito ser vista, se permitido ser vista? Permitido que o seu trabalho apareça nos olhos das pessoas. Criação de conteúdo? E aí, como é que tá sendo? Você está fazendo, não está? Nesses últimos 6 meses, quantas pessoas vieram através da criação de conteúdo? E que você consegue monitorar, né? Porque às vezes a gente não consegue, é a longo prazo ali mesmo. Criação de conteúdo não é, né, a varinha da Cinderela, assim, não é rápido, simples, não. Requer tempo, né? Às vezes, para algum tipo de público, bastante tempo mesmo para a pessoa ali se sentir vinculada através do nosso conteúdo e marcar. Por isso que eu falo que é um plantio lá na frente. Mas se você consegue monitorar nesses últimos 6 meses, alguém veio da criação de conteúdo? E se sim, como foi isso? Você sabe qual conteúdo que o seu paciente viu, o que ele gostou ali? Você tem reproduzido esse tipo de conteúdo? Você tem feito? Como que tá essa parte do seu trabalho, que é a captação de pacientes? Eu acho que a gente já está em 2026 e já deu de ficar falando que não deve fazer captação de pacientes ou falando mal disso. Você pode falar mal de um jeito de captar, se é isso que você quer fazer na internet. Agora, não tem como não captar. Tá claro, né, galera? Que não tem como não captar. Você não fez a faculdade de psicologia, ganhou o diploma e os
pacientes brotaram no seu consultório. Então, assim, você pode escolher captar através da criação de conteúdo ou você pode escolher captar de qualquer outro jeito. Se você não tá na criação de conteúdo, de que outro jeito você tá fazendo isso? Porque não é só porque você não escolheu a criação de conteúdo que você tá isenta de fazer captação de pacientes. O que te resta, então? Você tá acionando seus colegas e daí, nos últimos 6 meses, quantas vezes você fez isso? Quantas mensagens você mandou para pessoas aí escolhidas e que podem te indicar? Quantas vezes você lembrou essas pessoas que você tem agenda, você mostrou que você está estudando, ao que você está se dedicando aí na clínica? Olha para esses 6 meses e olha como foi a tua captação, num geral, tá? Para entender também o que você está fazendo que está dando certo até então, ou o que está faltando fazer, para que você se dedique aos próximos 6 meses a isso. E para que no ano que vem você já possa colher os frutos disso. Colher. Eu sei que tudo isso que a gente está falando pode parecer meio extra quando comparado a atender. Posicionamento, né, captação como um todo, parte burocrática, financeira, etc. Organizar os processos de como a sua clínica funciona. Tudo isso parece, assim, extra. Por quê? Porque o mais importante é quando você está ali na frente do seu paciente. São os atendimentos aos quais você se dedica. Mas, gente, os atendimentos aos quais você se dedica, eles vão também sofrer consequências por todos esses extras, aparentemente, que você não está se dedicando, que você não está fazendo. Porque daí você não vai estar bem, você vai estar ganhando pouco, você vai estar insatisfeita, você vai estar ansiosa, você vai estar preocupada e você vai atender o seu paciente, você vai achar que você vai atender o seu paciente, assim, limpinha disso tudo. Não, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar satisfeita. A gente precisa estar com essa visão macro para que a gente não fique, como eu falei lá no começo, reativa o tempo todo, porque essa reatividade transborda também para os atendimentos que a gente faz. E muitos pacientes podem até sentir isso. Então, em prol da relação que você tem com seus pacientes, porque você é parte importante dessa relação, tá? O que você sente é parte essencial e vai mobilizar algo na relação. Então, pela relação que você estabelece com eles e pela sua vida pessoal, para que você esteja bem para além da sua profissão, sabe? Mas a profissão que a gente escolhe vai impactar esse para além, né? Então, para que você esteja bem para além, você precisa estar bem aqui na sua profissão. E é por isso que este é um ótimo momento para você parar e pegar as rédeas da sua profissão. E daí, dentro de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, falamos um pouco dessa parte burocrática, de você ajeitar os seus processos aí, de você olhar para a sua agenda, né, e inclusive nesse detalhe, assim, as horas que você tem trabalhado, os dias que você tem trabalhado. O que mais que eu não falei aqui e que talvez você precisa fazer para a sua fluidez aí da sua carreira, para pegar as rédeas? O que você acha que você precisa pensar, elaborar, decidir, escolher, refletir um pouco mais, conversar com alguém, quem sabe, sobre a sua carreira para que você saia desse piloto automático? Para que você pare um pouco de ser tão reativa a tudo que acontece ao seu redor e comece a pegar as rédeas e comece a fazer por você. E comece a, inclusive, antecipar alguns problemas, para que, quem sabe, esses problemas nem surjam. Não tem como a gente se livrar de toda dor, se isentar dos problemas. Não, isso vai acontecer. Mas tem problemas que a gente procrastina tanto olhar para eles que lá na frente a gente, vocês sabem. Por quê? Porque a gente não olhou para eles antes. E daí, às vezes, é só dar uns passinhos atrás, ter esse olhar macro que eu falei, olhar para o problema, inclusive o cansaço, tá? Vou dar um exemplo bem prático. Às vezes a gente tá super cansado e deixa estourar, porque ficou no piloto automático, sendo que, tira um dia, às vezes tirar um dia já ajuda. Tira uma sexta, tira uma segunda, faz um final de semana estendido. Descansa, não deixa chegar no seu limite. Como a gente se leva ao limite em várias áreas da nossa profissão, tá? Então é esse olhar de antecipar alguns problemas, pensar em algumas soluções antes de tudo estourar, antes de virar uma bola de neve enorme que você não vai conseguir lidar e que você vai estar desesperadamente tentando ser reativa a isso, tá? Então eu quero que você pare, a partir de tudo isso que eu conversei aqui com vocês, que você pense o que mais que você precisa para pegar as rédeas da sua carreira, para onde você precisa olhar. Ajuda de quem você precisa, que tipo de coisa que você precisa, para que você não fique lá na frente pensando, nossa, como é que eu não vi isso antes? Por que que eu não pensei nisso antes? Por que que eu não me preparei para isso antes? Eu tô te avisando para tu te preparar para isso agora. Olha, tá? Essas metas, esses planos, essa motivação que a gente tem na virada do ano, que você com certeza teve lá na virada de 2025 para 2026, é ótimo que a gente tenha, mas passou 6 meses, você nem lembra mais, você tá desconectada. Agora é a hora de lembrar.
E de ver o que daquilo que você queria lá atrás ainda faz sentido para você, porque algumas coisas talvez não façam mais, mas o que ainda faz e que você precisa botar energia nisso, botar movimento nisso. Tô te dando uma sacudida aqui que é para você acordar. É a sacudida que muitas vezes eu quero que alguém me dê, mas que resta eu por mim mesma, né? Então eu também me dou essas sacudidas. E esses momentos, assim, ritualísticos do ano, eles nos ajudam. Seja nosso aniversário, seja o dia do psicólogo, quando acontecer, seja porque é meio do ano, seja porque é fim do ano. Sacode. Faz disso um bom momento para você pegar as rédeas da sua profissão. E te deixo com uma última pergunta que é, né, digamos que a gente volte a se falar em dezembro. O que você quer me contar sobre aquilo que você viveu nos próximos 6 meses? Quem você foi, que tipo de profissional que você foi, que tipo de limites que você estabeleceu e honrou, do que você se orgulhou, das escolhas que você fez, de como você conduziu a sua carreira. Anota, tá? Anota. Isso aí não é só para ficar na cabeça, não. Anota, faz uma carta. Esse é um exercício legal de fazer, né? Agora, em meio do ano, faz uma carta falando da sua profissão, daquilo que você quer construir nesses próximos 6 meses, do tipo de profissional que você quer ser, de tudo aquilo que você quer olhar lá em dezembro e pensar, nossa, eu tentei isso, eu experimentei aquilo, eu botei energia nesse lugar, eu isso, eu aquilo. O que você quer contar? Para além de objetivos específicos, aqui eu tô querendo que vocês pensem em algo que seja bússola para vocês. Porque objetivos específicos, muitas vezes, a gente não tem garantia se aquilo, né, vai dar, não vai dar. Mas tem coisas que são maiores do que isso. Por exemplo, acho que muito do que eu tô falando aqui nesse vídeo para vocês é sobre autocuidado. É sobre a gente olhar para nossa agenda, a gente entender o que faz sentido. É sobre responsabilidade nossa com a nossa profissão, é sobre limites, como eu falei, é sobre a gente estar em contato com a gente enquanto a gente caminha o caminho. Então escreve uma carta para você, bota um despertador aí no seu celular lá para dezembro de 2026. E vai ser mais um gancho que você vai ter para recomeçar, renovar os votos se for preciso. A gente está o tempo todo recomeçando, né? E a ideia não é que a gente um dia pare de recomeçar, porque a gente pegou ali, pegou e o fluxo só foi e nunca mais parou. Não, a gente vai travar, a gente vai se esquecer do que é importante, vai acontecer. Mas a ideia é que esse espaço entre um recomeço e outro, ele diminua, para que a gente se lembre mais de perto daquilo que importa, tá? Então tome esse momento, esse vídeo, essa conversa aqui que eu tô tendo com você, como um convite, para que você pare, você olhe para você, você veja o que é importante para você, especialmente nesses próximos 6 anos também, mas 6 meses, né, que é onde a gente tem gerência ainda em 2026. Os últimos 6 meses passaram, a gente não modifica mais eles, a gente não muda mais eles, a gente só aprende com eles, e daqui para frente é onde a gente tem, sabe, gerência, para mexer. Se você ouviu até o final, me deixa saber, deixa um comentário, deixa eu entender como é que esse vídeo chegou aí desse lado. Não dei muita bronca, né? Acho que não, acho que foi leve. Se você quer minha companhia para criar conteúdo para a sua rede social, né, para que ela funcione de fato como um cartão de visitas, para que você não invista energia nos lugares errados, do jeito errado, né, só gaste energia, tempo, muitas vezes até dinheiro, fazendo conteúdo aí sem saber se é o caminho certo. No meu curso Método Psico Fora da Caixa de Criar Conteúdo, eu acompanho os alunos por 1 ano. Tem aulas gravadas, tem encontros ao vivo comigo, com convidados especiais e tem um acompanhamento no grupo de WhatsApp, onde eu respondo todas as dúvidas, eu mando insights, às vezes eu mando uns puxão de orelha, uns acorda Brasil, sabe, para as alunas, elas gostam também. Dou feedbacks dos conteúdos, então te mostro onde você está acertando, onde você está errando, o que fazer a partir disso. Um monte de coisa, tá? Mostro os meus bastidores, etc. Ensino como eu faço. Se você quer ser acompanhada por mim, vem pro Método. É o lugar, né, o ecossistema mais completo aí para psicólogas e estudantes de psicologia que querem usar aqui a internet como seu novo cartão de visitas. Tô te esperando, o vídeo tá entregue. Comentem, tá? Porque eu quero saber. Um beijo e até a próxima.